a verdadeira conversão produz desprendimento. O texto diz que Jesus passou por Samaria. E o texto diz, no verso 4, que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E Jesus chegando ali, veja o verso 5, chegou-se, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentava-se junto à fonte por volta da hora sexta. E aí chega aquela mulher samaritana e Jesus puxa então conversa com ela. E naquela conversa, o Senhor Jesus se revela àquela mulher. E no verso 28, o texto diz então que quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade com uma mensagem aos homens samaritanos. Eu quero chamar sua atenção para essa informação aqui do texto, que ela deixou o seu cântaro. O cântaro era a razão pela qual ela estava ali. O que aquela mulher foi fazer naquele poço? Buscar água. Veja a conversa dela com Jesus. Quando Jesus fala com ela, diz assim, olha, verso 9, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tudo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí na conversa, ela faz uma pergunta para Jesus, verso 12, és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? E Jesus diz assim para ela, ela diz para Jesus, verso 13, afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E o interessante é que ela faz um pedido a Jesus, veja o verso 15, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem preciso o quê? Vir aqui buscá-la. Então o cântaro era o instrumento mais precioso para aquela mulher naquele momento, mas ela deixa. E a verdadeira conversão, ela produz isso nas nossas vidas, desprendimento. E desprendimento é o mesmo que abnegação, é o mesmo que altruísmo. E quando aquela mulher percebeu que estava diante do Messias, diante do Salvador do mundo, ela abandonou o seu principal motivo de estar ali e foi anunciar. O que importava para aquela mulher agora era correr até a cidade e anunciar que ela tinha encontrado o Cristo, que ela tinha encontrado o Messias. E é interessante que nada deteve aquela mulher, que nada impediu. E quando nós analisamos a postura de muitas pessoas que afirmam ser cristãs, que afirmam ser crentes, muitas delas ainda estão presas a interesses, presas a compromissos, a paixões que impedem elas de correr a carreira cristã com perseverança, olhando firmemente para Jesus. Muitas pessoas, elas parecem, ou elas são aquela semente que Jesus disse que caiu entre os espinhos. Lá em Mateus capítulo 13, e Jesus interpretando a parábola, ele diz assim, olha, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica o quê? Infrutífera. Jesus, ele é justamente quem os evangelhos testemunham a respeito dele, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador do mundo. E ter um encontro com essa pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus produz na vida de qualquer pessoa desprendimento.